Olá, eu hoje queria vos apresentar um bocadinho mais de quem eu sou e o porquê de eu estar aqui. Eu já tinha partilhado, ou vou partilhar com vocês, um meu novo programa que se chama The Way to Your Heart, Ouve o Teu Coração, e que no fundo vem da minha experiência, que foi estar completamente desconectada com o coração, não ter qualquer capacidade de ouvir ou o sentir, uma vez que durante a minha adolescência, digamos assim, eu me desconectei totalmente, não tinha, nem queria ter capacidade de sentir, achava que tudo que envolvesse sentir era muito pesado, era muito difícil, era muito doloroso, então eu fui anestesiando-me aos poucos. Eu também tinha muita dificuldade em tocar os outros, tocar nas pessoas, e isso ainda trouxe um acréscimo de dificuldade maior. Eu achava que era um completo ET, uma pessoa que não, no fundo, não merecia muitas coisas e que não tinha por que pertencer, era demasiado diferente dos outros. No fundo, porque eu achava que o que eu sentia não era mais do que lógico, era tipo aceitável. Aquilo que eu sentia não era aceitável. Quando eu sentia tristeza não era aceitável, quando eu sentia raiva não era aceitável. Amor era algo muito difícil para mim de aceitar, por não sentir essa liberdade dos outros sentimentos e porque era um pouquinho difícil. E também um pouco desconhecido. Acho que a ideia que nós temos de amor ainda está em crescimento, ainda está em evolução, e acho que a ideia que nós temos do que é amor, até porque o amor não é só o amor romântico, e eu não sabia exatamente o que é que isso era e a que custo é que vinha o amor, porque muitas vezes dar e receber tem muito que se lhe diga. Então a minha adolescência foi assim um pouco complicada. No entanto, a minha faculdade foi sem dúvida bem pior. A marca que eu deixei não foi de veras aquela que eu gostaria, mas foi a que foi possível. Eu não, eu não tinha capacidade de estar presente com outras pessoas. Eu fazia um esforço muito grande para poder conviver com outros. Eu não sentia que tinha nada de interessante a dizer, que não era merecedora de atenção e que no fundo era fraca ou pouco inteligente, pouco interessante, pouco bonita, muito pouco bonita, aliás. Era uma sensação muito profunda que eu tinha de que eu não era bonita. A minha autoestima estava muito em baixo, e tudo aquilo que era interessante para os outros viver naquela altura, para mim não era de todo. Sair, ir às discotecas, beber cervejas e álcool e fazer grandes festas, fazer noitadas e romances, vamos lhe chamar assim, não era algo que eu sentia capacidade de estar, de conviver, de pertencer àquilo. Aquilo para mim era tudo uma representação dos meus piores pesadelos, no fundo, mostrar-me um pouco na minha cara tudo aquilo que eu não era capaz de fazer, e embora uma parte de mim quisesse, eu queria poder pertencer, eu queria poder ter romances, queria poder sentir-me uma pessoa normal, mas a verdade é que eu tinha muita dificuldade em tocar as pessoas, eu tinha muita dificuldade em mostrar qualquer tipo de afeto ou delicadeza, vulnerabilidade, não é? Vulnerabilidade era tipo o pior.
Eu era alguém frio, desligado, muito lógica. Era alguém muito lógica. Para mim era A mais B e pronto, era um pouco assim. Embora por baixo não era nada disso que acontecia. Eu lembro-me perfeitamente de haver noites em que eu, principalmente na adolescência, em que eu adormecia a chorar porque queria a todo esforço no dia seguinte chegar à escola e conseguir ser diferente daquilo que eu era. Mas a verdade é que eu no dia seguinte chegava à escola e não conseguia ser diferente. Aquela era quem eu era e eu odiava isso. E essa raiva toda, essa tristeza, todo esse nó de coisas negativas, eu engolia todos os dias e todos os dias se tornava cada vez maior, maior, maior. Até a um dia na faculdade em que simplesmente cheguei ao meu ponto de break. E liguei aos meus pais a dizer: não aguento mais, desisto, eu já não sei como sobreviver, porque já nem sequer era viver, eu já não sabia como sobreviver, como me manter viva, não me sentia ligada a nada, aliás, sentia-me desligada de tudo. Era uma sensação terrível, foi uma completa depressão e vim para casa e dormi durante 3 meses, noite e dia. Foi um apagão completo, mas foi esse apagão que me trouxe à vida também. E isso é que aqui eu quero dar esse ênfase, porque durante muito tempo tudo que eu conhecia era coisas negativas, porque foi durante muito tempo o que eu tive que sentir, reviver, limpar, permitir libertar todas essas situações, emoções, traumas que estiveram em mim durante muito tempo. Eu fui desenrolando esse nó, e esse nó não era de coisas bonitas, não é? Trouxe-me coisas bonitas, mas não eram coisas bonitas. Entrei num processo de depressão muito grande e, entretanto, comecei a medicação, a psicologia e tudo mais. E, embora isso na altura tenha trazido alguma melhora, porque me ajudou a anestesiar um pouco o negativo, de forma a que abrisse um bocadinho espaço para eu sentir alguma leveza que vinha de um ponto de eu não me sinto mal. Era essa a diferença. Ok, eu não me sinto mal, então isto abre espaço para eu viver. Mas isso não resultou para mim durante muito tempo. Passado cerca de 1 ano de estar a tomar medicação, eu fui reduzindo até ao ponto de decidir parar. E passado um pouco tempo, porque agora parece tudo pouco tempo, embora na altura tenha parecido que demorou imenso. Mas conheci pessoas que me aceitaram um bocadinho mais por um todo, que me levaram a encontrar pessoas que me aceitam por todo e que são agora, além de colegas de trabalho, são amigos, são família para mim. E com eles descobri a magia que é a transformação da vida e que é possível a pessoa realmente mudar, é possível a pessoa ultrapassar traumas, é possível a pessoa conquistar coisas que pareciam impossíveis. Para mim era impossível estar a fazer um vídeo para o mundo, a contar a minha história, a expor-me, a mostrar emoções, a contar segredos. E no entanto, depois de todas as transformações que eu fui conseguindo fazer, estou aqui a partilhar e a tentar alcançar alguém que, como tu, possivelmente, ou algum colega, amigo teu ou familiar que sinta ou tenha sentido ou esteja a passar por alguma coisa difícil e precisa de alguma esperança e precisa de apoio para conseguir ultrapassar.
Tive um cliente que foi incrível, ele tem grande apoio em casa, tem pais espetaculares, mas nós tivemos uma sessão em que o desafio que ele tinha era muitas vezes ter ataques de pânico que o faziam chegar ao ponto de desmaiar, e nós tivemos uma sessão incrível e ele a partir daí não voltou a desmaiar. Foi mágico para mim imaginar tudo. Muitas vezes parece que vai demorar, há coisas que vão demorar porque nós não temos só uma situação pendente, às vezes temos uma situação grande pendente, mas associada a ela tem várias coisas e vamos escavando, vamos conectando com aquela situação, vamos sentindo aquela situação, vamos percebendo a raiz daquela situação e vamos fazendo um trabalho. Graças ao trabalho que ele já tinha feito, aquele momento foi o momento chave da transformação dele, foi o ponto de transição, de mudança, e ele a partir daquele momento deixou de ter o pior pesadelo dele na altura, que era desmaiar, não é? A impotência e a falta de controle, não é? No fundo quase de vida ou morte, porque numa situação de desmaio, não é? Muitas vezes a pessoa perde o controle, então era mesmo uma situação drástica. E nós numa sessão transformamos isso. Então a magia que pode acontecer com nós trabalharmos em nós mesmos, a magia que é ver alguém que, por exemplo, tinha imensa dificuldade, que estava a querer estar num relacionamento e tinha imensa dificuldade em estar no relacionamento porque havia uma série de emoções que vinham negativas, de tristeza e de não merecimento, e que não permitia que a pessoa ficasse naquele relacionamento, embora ela gostasse muito da pessoa. E nós, numa sessão que foi bastante profunda, entramos em várias áreas da vida daquela pessoa, e passado uma semana, esse meu cliente estava a viver com a pessoa que gostava. Incrível, incrível. Mas claro, estamos a falar de momentos-chave de transformação, em que a pessoa realmente está disposta e está pronta a dar tudo para essa mudança acontecer. E às vezes não é tão rápido como nós gostaríamos, nem nós estamos tão preparados como achamos que estamos, porque tem que haver uma série de partes em nós que têm que estar enquadradas e preparadas para essa mudança. Mas realmente, quando vamos a ver a capacidade da transformação, é algo incrível. Como já vos disse, eu nunca imaginei estar a falar para um telemóvel, no caso, por chegar a vocês. É algo que realmente coloca a vida em perspectiva do caminho até aqui. O ano passado eu queria mentalmente muito fazer isto e chegar a mais pessoas e de uma forma mais clara e mais de um para um conexão, e não tive capacidade, não consegui enfrentar esse medo, enfrentar essa vulnerabilidade, enfrentar esse julgamento que podia eventualmente vir a vir disto. E tenho vindo a trabalhar uma série de coisas que não é só necessariamente este tema, mas que estão ligadas a este tema, e hoje aqui estou expondo-me, mostrando-me e com isso na esperança de conseguir chegar melhor a quem está do lado de lá, para te chegar a ti, para tu entenderes e perceberes de onde é que eu venho, o que é que me motiva e porquê querer ajudar os outros, e que nem sempre é tão importante como é que exatamente essa mudança acontece. É escrito, é falado, é magia. É magia. Portanto, para mim, no fundo, é um pouco isso. A magia acontece quando a pessoa se sente disponível também para ela. A magia pode vir de várias formas. Pode vir falado, pode vir escrito, pode vir representado, pode vir através de energia,
pode vir através de amor, de presença, pode vir às vezes de estar simplesmente um a um a conectar, simplesmente em silêncio, um olhar, um apoio. Há várias formas de conseguir a mudança, a transformação e o apoio que a pessoa precisa, que depende das situações, depende dos temas, depende de várias coisas. Que com este meu novo programa a intenção é pegar exatamente nisto tudo, nas técnicas todas que eu aprendi, que tenho Theta Healing, tenho Teatro da Consciência, tenho Reiki, tenho mesa radiónica, tenho telepatia animal, que embora não seja propriamente aqui uma ferramenta, embora sejamos animais todos, mas no fundo é pegar um bocadinho nos conhecimentos e nas técnicas que esses cursos me disponibilizaram e colocá-los todos num montinho de acordo com o que a pessoa precisa, do que a situação traz, usar essas ferramentas, essas técnicas para auxiliar a pessoa a finalmente dar aquele salto. E assim como eu, há um ano para cá, que era algo que eu realmente queria, era conseguir chegar ao outro, conseguir mudar a vida de mais pessoas. Então, a minha pergunta para ti é: o que é que queres alcançar para o ano? Um ano. O que é que tu queres alcançar? O que é que desejas? Qual é a mudança que procuras? Não é? É isso que eu queria deixar aqui hoje, depois de um longo tempo a explicar e a mostrar-me um bocadinho. Espero que isto faça sentido para ti, espero que isto te traga alguma coisa e espero por ti e até breve.